Bom dia, professor, como vai? Hoje eu e meu grupo iremos falar sobre a família da verbena, seus principais componentes, seus taninos flavonoides, seus principais membros nessa família e também o melhor método de extração. Eu vou começar falando sobre a verbena officinalis. Ela é muito boa para enxaqueca, insônia, problemas digestivos e ela pode ser também conhecida como a mais popular entre essas. Os taninos, eles são um dos principais metabólitos das plantas, principalmente dessa da verbena que nós estamos falando no momento. A verbena utiliza esses taninos na parte das flores, deixando elas com uma textura um pouco mais aveludada, o que ajuda na polimerização. Porém, os taninos não servem só isso. Eles servem também como alguns fatores fitoterápicos, na qual existem na verbena também. Por ele complexar junto com as proteínas do nosso estômago e da nossa boca, ele auxilia na regulação do estômago, como antidiarreico e até mesmo algumas vezes como antitóxicos, a partir de tóxicos feitos por proteína. Como os taninos agem nas plantas? Os taninos agem como um mecanismo de defesa para evitar possíveis predadores. A planta libera os taninos, que provocam sabor amargo e sensação de ressecamento, impedindo que predadores comam as folhas, as frutas e as sementes, possibilitando assim que a planta consiga amadurecer e crescer livre dessas ameaças. Os flavonoides, eles também são metabólitos muito importantes para as plantas. A verbena-limão, ela se encontra com esses metabólitos principalmente nas flores, devido à colorização e o cheiro onde se encontra o anel aromático. Que, no entanto, são esse cheiro que auxilia a polimerização das flores. Eles também são importantes para as plantas em gerais, por serem protetores UV e não só isso, como antioxidante também. Sobre os tricomas glandulares. A superfície das plantas é o primeiro sítio de contato dos micro-organismos, então os tricomas entram na função de proteger a planta desses patógenos, além de secretar os taninos e os flavonoides. Os tricomas não glandulares e glandulares agem como uma barreira, impedindo que esses patógenos adentrem na planta. Eles secretam produtos do metabolismo da planta que têm ação antimicrobiana, que interferem no desenvolvimento de doenças bacterianas e fúngicas. Porém, por outro lado, os tricomas são muito úmidos, além de ter nutrientes que podem facilitar o crescimento de fungos e bactérias. Agora para a verbena-limão ela consegue chegar até 3 metros de altura, de 2 a 3 metros, variando do solo e das condições, sendo que tem ramos na qual vão de 7 a 10 centímetros, sendo estriados e ásperos. Elas também contêm as folhas de forma de lança e as pétalas com um formato mais de veludo e em formatos de funil. São distribuídas em países tropicais, né, e são utilizados na aromatização das indústrias alimentícias e para fazer óleos essenciais. Sendo que a extração para que consiga pegar os metabólitos dessa verbena seria sendo moído e concentrado no metanol por maceração estática e até a exaustão, e logo depois tendo uma evaporação para que consiga tirar o solvente e sendo isolado na cromatografia. Sobre a LPA-alma, ela é utilizada na medicina tradicional. Na medicina tradicional tem as folhas utilizadas, elas têm um efeito calmante e também tem efeito sobre o trato digestivo. A folha pode ser manipulada na forma de chá, banhos e compressas, e também na forma de óleo essencial. Porém, se ela for utilizada na forma de óleo essencial, ela vai ter ali uma grande influência através do tempo, do clima
da forma de cultivo e da estação do ano. A lipialba tem ação anti-inflamatória, antiespasmódica, calmante, dentre muitas outras que se dá por conta do flavonoide. O marcador analítico dela é o actiosídeo, por conta dos seus efeitos antioxidantes e ansiolíticos. O citral é um quimiotipo encontrado na lipialba. Tem efeito antioxidante contra o estresse oxidativo, que envelhece e enfraquece as células. O citral entra com essas proteínas antioxidantes, protegendo as células. Ela tem efeitos antimicrobianos em alguns agentes patogênicos como streptococcus, estafilococcus e A planta Verbena litoralis count, também conhecida como erva do pai Caetano, é uma planta frequentemente utilizada na medicina tradicional. No entanto, suas propriedades e composição não são compreendidas de maneira completa. Os pesquisadores têm como objetivo neste estudo identificar os componentes da planta e avaliar suas propriedades anti-inflamatórias e verificar a sua toxicidade. Uma ação anti-inflamatória com potencial foi demonstrada por eles, que detectaram diversos fitoquímicos no extrato bruto da planta e notaram uma atividade significativamente inibitória na formação dos tecidos. A planta foi considerada segura para o uso, mas deve-se ter cautela ao usá-la vários dias seguidos, devido a certas alterações observadas na histologia dos tecidos do fígado e dos rins. Eu vou falar sobre a extração da planta, que acontece quando o balão é aquecido e a água se transforma em vapor, que passa através da material vegetal. Os compostos voláteis da planta, incluindo os óleos essenciais, são arrastados pelo vapor. O vapor agora carregado com os óleos essenciais passa por um condensador, onde é resfriado e retorna ao estado líquido. O líquido condensado, que contém tanto a água quanto os óleos essenciais, é coletado tudo em um tubo separador. E aí, devido à diferença de densidade, os óleos essenciais geralmente se separam da água e podem ser facilmente coletados. Esse é o método de extração mais simples que é utilizado na indústria de fragrâncias e aromaterapias. Para concluir nosso grupo, escolhemos as plantas da família Verbena por ser um ótimo fitoterápico, pois ela é uma planta de fácil acesso e também pode ser encontrada em casa de produtos naturais. O nome científico é Verbanaceae e o nome popular dessa família é Verbana. As espécies citadas litorais Cante, Verbana officinalis, Verbana limão e Líbia alba. Têm propriedades distintas, atuam no organismo principalmente no digestivo. Tem pouco campo de pesquisa sobre essas plantas fitoterápicas e sobre essa família, mais o pouco que sabemos comprovado cientificamente demonstra um alto poder curativo atuando sobre o corpo. E um dos quimiotipos encontrado em uma dessas plantas, como o citral, por exemplo, demonstrou efeitos significativos contra estresse oxidativo das células, ou seja, por ter um quimiotipo dessa planta, é uma ótima aliada, né, em proteínas antioxidantes que protege as células do envelhecimento. E também temos óleos essenciais, que são muito usados hoje em dia como fitoterápicos, que são de fácil acesso e que são feitos de forma simples pelas indústrias, que têm um efeito no corpo como calmante, antiespasmo, anti-inflamatório e entre outros.